Fala galera, tudo certinho com vocês? Continuando aí então os estudos da cinemática, vamos falar um pouquinho sobre movimento circular uniforme. Eu sou o professor Cleiton, então pegue seu caderno, pegue sua caneta, vamos lá. Pessoal, o movimento circular uniforme ele consiste em um tipo de movimento de trajetória circular em que o módulo da velocidade ou a velocidade escalar ela é constante. Tudo bem? Então, como vocês podem ver aí, você percebe o objeto ele mantém sempre a mesma distância do centro de sua trajetória. Beleza? O módulo da velocidade permanece constante, mas não a velocidade. As características vetoriais da velocidade, elas vão variar o tempo todo. O módulo não varia, mas a direção e o sentido varia constantemente. Beleza? Galera, vamos a alguns subsídios matemáticos. O primeiro deles, a gente tem que entender qual é a distância percorrida dentro dessa trajetória. Se o movimento ele é um movimento circular, a sua principal característica é o raio, certo? Que é a distância do centro até a sua trajetória especificamente. Então, o comprimento percorrido pelo móvel, a distância percorrida pelo móvel, nada mais é do que o próprio comprimento da circunferência, pelo próprio perímetro. Então, eu posso determinar essa distância. Lembrando, então, que vale 2πr. Tudo bem? Outra informação que é essencial é o que é o radiano. O radiano é uma outra medida para ângulo, é uma outra unidade de medida para ângulo. Beleza? O que eu tenho? Eu pego uma pequena parte dessa circunferência de comprimento L, tudo bem, e divido isso pelo raio. Ou eu pego toda a volta completa e divido pelo raio para eu saber qual que é o ângulo para dar essa volta completa. Ou seja, se o ângulo F, no caso o ângulo φ, for 360 graus, ou seja, uma volta completa, nós teremos o comprimento igual a 2πr. Dessa forma, então, nós teremos que o meu ângulo vai ser igual a 2π. Tudo bem? O que significa isso? Significa, então, que o ângulo de uma volta completa é 2π. Ou seja, cada π equivale a 180 graus. Ou seja, cada meia volta equivale, então, a π radianos. Ok? Ou seja, uma volta completa a 360 graus equivale, então, a 2π. Um jeito prático de determinar quanto equivale o ângulo em radianos é pegar o ângulo em graus, dividir por 180 e multiplicar por π. Ok? Esse resultado será dado então em radianos. Uma informação importante é a seguinte: você não substitui o valor de π a não ser que o exercício te mande. Ok? É muito comum você ter resultados do tipo 3π sobre 2, 5π, π sobre 6 e assim por diante. Ok? A não ser que o enunciado mande, você mantém π lá. Tudo bem? Maravilha. Uma grandeza fundamental é a grandeza chamada período. O que é o período? É um intervalo de tempo correspondente a uma volta completa. Então eu pego ali, acompanha, bonitinho, o móvel ele executa várias e várias voltas. Chamamos isso de movimento periódico. Então o que seria o período? É o tempo para completar uma volta. Então ele deu uma volta, passou-se um período. Ele deu duas voltas, passou-se 2 períodos. Ele deu 3 voltas, passou-se 3 períodos. E assim sucessivamente. Ok? Ah, mas e se ele der meia volta? Quanto que vale o tempo? O tempo, então, é meio período. Tudo bem? Outra grandeza importante é chamada de frequência. O que seria a frequência? É um número de voltas por unidade de tempo. Quantas voltas ele é capaz de dar, esse objeto é capaz de dar, ok? Em quanto tempo está passando. Por isso a gente define, então, a frequência como sendo n, que é o número de voltas, dividido por ΔT. A unidade de medida dela é Hz. Ok? Mas assim fica meio complicado a gente fazer uma definição legal. Então tem um jeito mais bacana, né? Que seria a frequência é igual ao número de voltas executadas ao longo de um único segundo. E aí então eu tenho a minha frequência como sendo 1 dividida por t. Então quantas voltas eu posso dar em um único segundo? Tudo bem? O que significa isso então? Significa que a frequência é o inverso do período. Ok? Uma unidade de medida muito comum, além do Hertz, é o que nós chamamos de RPM, rotações por minuto. Ok, professor, eu posso usar rotações por hora? Pode, só não é comum. Professor, posso usar rotações por ano? Pode, mas não é muito comum. Posso usar rotações por século? Pode, mas definitivamente eu nunca vi alguém usando rotações por século. Tudo bem? Se eu quero fazer uma transformação de rotações por minuto para rotações por segundo, ou seja, para hertz, eu faço a divisão por 60. Tudo bem? E isso é o ponto mais essencial para a gente. Então, toda vez que você encontrar um exercício cuja frequência vale 65 Hz
Beleza, já está no sistema internacional. Agora, se você chegar lá e encontrar assim, olha, um objeto executa um movimento circular cuja frequência é igual a 240 RPM. O que significa? Ele dá 240 rotações, ou seja, 240 voltas para cada minuto. Minuto não é sistema internacional. O que eu faço? Eu vou lá e divido por 60 para chegar no valor em Hertz. Tá beleza? Senhores, continuando. Unindo os deslocamentos angular e a escalar, o que eu vou ter? Bom, primeiro, o que seria o meu deslocamento, né, angular? O escalar a gente já sabe. O escalar a gente sabe que é sair de um ponto, chegar no outro. Isso aqui a gente também chama de distância percorrida. Legal. Só que você percebe no movimento circular que sair daqui, desta posição, e chegar nesta posição, também é varrer um certo ângulo. Tudo bem? Se a gente fizer a junção de tudo que a gente viu até aqui com a relação entre ΔS e Δθ, a gente tem, por definição, que o deslocamento angular, o meu Δθ, ele é dado pela razão entre o deslocamento escalar e o raio de curvatura. Tudo bem? Maravilha. O que eu posso fazer com isso, então? Bom, eu posso isolar que o meu ΔS sempre vai ser o meu Δθ em radianos multiplicado por R, que é o raio da trajetória. Tudo bem, eu sempre consigo determinar então essa distância. Ah, professor, vamos lá. Mas e se ele der uma volta completa? Se ele der uma volta completa, o ângulo de uma volta completa equivale a 2π, lembra? Então vai ficar 2π vezes R. Eu volto lá para o comprimento da circunferência, que a gente viu agora há pouco. Tudo certinho? Vamos um pouco agora sobre a velocidade linear, que é a junção de tudo isso que a gente estudou até agora. Então eu tenho um móvel que ele executa uma trajetória circular. Essa trajetória possui um raio R, de forma que, ao percorrer uma volta completa, ele saia da sua posição inicial e retorne à sua posição inicial. Com isso, eu garanto, então, que esse móvel ele percorreu angularmente falando uma volta completa igual a 360 graus, que eu vou representar, então, como sendo 2π radianos, que é a nova unidade de medida que a gente tem estudado. Ok? Ciente disso, ao executar uma volta completa, eu tenho garantias de que o tempo para percorrer essa volta foi igual a um período e sua distância percorrida ao comprimento da circunferência, que equivale então a 2πr. Sabendo que velocidade é ΔS sobre ΔT, eu posso fazer a substituição e aí eu encontro então que a velocidade é 2πr dividido por t, 2π raio dividido por período. Tá ok? Lembrando que a unidade de medida de velocidade continua sendo metros por segundo no sistema internacional. Tranquilo? Vou falar agora sobre velocidade angular. E basicamente uma grandeza nova, mas faz muito sentido a existência dela. Porque numa trajetória circular, ao executar uma volta completa, ao percorrer um caminho, eu também estou considerando que o móvel esteja varrendo um certo ângulo. Então, a velocidade angular, na verdade, ela surge para determinar o quão rápido esse objeto ele é capaz de varrer essa abertura angular, esse deslocamento angular. Então, faz muito sentido a gente pensar que, ao sair de uma posição P0 e para uma posição P1, né, ele esteja, então, percorrendo o ângulo φ1, e ao sair de P1 e ir para P2, ele esteja percorrendo, então, φ2, ou seja, são dois ângulos distintos, ok? E ele esteja executando também um deslocamento angular. Esse deslocamento angular que pode ser determinado como ΔΦ. E a minha velocidade angular pode ser definida então como sendo ΔΦ sobre ΔT. Isso considerando ângulos quaisquer. A gente sabe muito bem que se eu considerar uma volta completa, eu sei quanto vale ΔΦ e quanto vale ΔT. Lembra, em uma volta completa, eu sei que o ângulo percorrido ele vale 2π radianos, e eu sei que numa volta completa, o tempo equivale a um período. Dessa forma, então, eu consigo determinar de uma maneira um pouco mais simples quanto que vale essa velocidade angular. Essa velocidade angular, sendo ΔΦ sobre ΔT, ele vai estar valendo, então, 2π dividido por período. Tá belezinha? Vamos em frente, então. O que significa isso? Né? Significa que se eu tenho ômega, velocidade angular, como sendo 2π sobre período, e eu sei que o período é o inverso da frequência, eu posso juntar essas duas informações de tal forma, então, eu tenho que a minha velocidade angular pode ser dada também como 2π vezes a frequência. Ok?
a gente não pode esquecer que a minha velocidade linear é dada como 2π vezes o raio dividido pelo período. O interessante é que se você observar aqui, 2π sobre período tem uma certa representação. Só que no lugar de período também posso colocar o inverso da frequência. E eu encontro uma nova equação para velocidade linear, que é dada como 2πr vezes f. Ok? Bom, 2π vezes f é ômega. 2π sobre período também é ômega. Então eu posso colocar o ômega aqui dentro ou aqui dentro, que o resultado será exatamente o mesmo. A minha velocidade linear ela vale ômega vezes r. Essa é uma das equações mais importantes que a gente vai encontrar no movimento circular, se não a mais utilizada, pelo menos. Ok? Bom, grava essa equação, ela é extremamente importante, ela que a gente vai estar usando para resolver vários exercícios. Falando nisso, já tem um primeiro aí, né? Um exercíciozinho da Unicamp que diz assim: o gráfico abaixo representa, em função do tempo, a altura em relação ao chão de um ponto localizado na borda de uma das rodas de um automóvel em movimento. Ok? Então ele está considerando a roda, o pontinho da roda, ele está executando esse movimento aqui. Ok? Só que ele está analisando somente o vertical dele. Então o ponto, quando está aqui, e ele gira para cá, ele está numa certa altura. Então o tempo todo que ele vai dando uma voltinha, 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 o gráfico ele descreve a distância desse ponto até o chão. Olha aí o que eu falei, você sempre deixa a resposta em função de π, a não ser que o exercício te peça o contrário. Olha lá, aproxime π igual a 3,1. Considere uma volta completa da roda e determine, letra A, a velocidade angular da roda, B, a componente vertical da velocidade média do ponto em relação ao chão e C, a componente horizontal da velocidade média do ponto em relação ao chão. Bom, vamos lá. Velocidade da roda. Vamos desenhar a rodinha aqui. Ali a rodinha. O ponto que está aqui embaixo, esse pontinho preto, ok? Ele sai daqui, chega no ponto mais alto, saiu daqui, chegou no ponto mais alto e depois retorna até aqui embaixo. Tudo isso, saindo daqui, chega no ponto mais alto e volta, num tempo de 0,1 segundo. O que é então esse 0,1 segundo? Isso daí é o período. Perceba que ele vai se repetindo. Na segunda volta, ele sai de 0,1 para 0,2 e de 0,2 para 0,3 na terceira, ou seja, sempre 0,1 em 0,1. Ok? Sendo assim, eu sei que a minha velocidade angular vale variação do ângulo por tempo, eu sei que numa volta completa o ângulo vale 2π, eu sei que o tempo é o período que vale 0,1. Fazendo a substituição, como o enunciado me disse, vai ficar 2 vezes 3,1 sobre 0,1, e isso dá 62 radianos por segundo. O item A está pronto. O item B ele pede a componente vertical da velocidade média do ponto em relação ao chão, ou seja, ele sobe e desce ao longo de uma volta completa. O que significa ele subir e descer? Bom, velocidade se calcula como ΔS sobre ΔT. Então ele saiu do chão, foi para o ponto mais alto e voltou para o chão. Sendo assim, ele saiu da posição 0 e voltou à posição 0. O que vai acontecer? Se ele saiu do 0 e voltou para a posição 0, o ΔS vale 0, então a velocidade média também vale 0. Beleza? E por fim, o item C que diz a componente horizontal da velocidade média do ponto em relação ao chão. Quem que é a velocidade horizontal? Se eu olhar aqui embaixo, a velocidade horizontal é a velocidade linear. Olhando aqui em cima, a velocidade horizontal é a velocidade linear. E como que eu calculo a velocidade linear? A gente viu agora há pouco. É só utilizar a equaçãozinha V igual a ômega R. O ômega a gente acabou de determinar, vale 62 radianos por segundo. O raio, o enunciado me deu. Como que ele me deu? Se a altura, o ponto mais alto, está a 0,6 do chão, significa então que o diâmetro vale 0,6. Logo, o meu raio vale 0,3. Fazendo a multiplicação por 62, eu encontro então 18,6 metros por segundo e eu encerrei o exercício aqui. Acabou, não tem mais nada para colocar. Finalizamos o exercício. Belezinha, galera? Isso é tudo. Tchau para vocês, bons estudos. Retorne esse vídeo quantas vezes você quiser, quantas vezes forem necessárias. Abração, galera. Tchau, tchau.